Pronto, estamos gravando. Maurício Longo, muito prazer em falar com você. Igualmente, René. Muito prazer. A gente trocou comentários aí pelo LinkedIn, né? E É verdade. é uma forma da gente acabar conhecendo outras pessoas, né? Que a gente eventualmente não se esbarraria na rua, né? Depende, São Paulo não é tão grande assim. Não, mas às vezes é uma coisa. Eu já tropecei em pessoas de outras cidades no aeroporto de Congonhas, por exemplo. Congonhas é incrível. Pessoas que eu não via há 2 anos, encontrei É verdade. nos horários mais estranhos, inclusive. Congonhas é incrível. É difícil ir lá e não encontrar com alguém também que você não vê há muito tempo. É sempre surpreendente. É verdade. Eu não estou em São Paulo agora, eu estou no Rio. Ah, você está no Rio, olha só. Eu estou no Rio. Na verdade, eu que não mudei isso no meu perfil no LinkedIn, mas a minha base sempre foi no Rio. Só que eu passava mais tempo em São Paulo do que no Rio. Por isso que eu acabei deixando lá São Paulo. Entendi. Não, mas eu tô aqui. Agora eu estou um pouco mais comportado, então eu tenho ido menos a São Paulo. Ah, que pena. Quando você vier, cara, não deixe de visitar a gente lá. A BRQ, eu estou trabalhando agora na BRQ, a BRQ fica bem no centrão da cidade, bem ali perto do prédio do antigo Banespa, do Mosteiro de São Bento, então Sei onde é, sei onde é. Eu trabalhei um período razoável numa empresa que ficava ali na Líbero Badaró. do lado, passo em frente todo dia. Eu passei, hoje em dia é Equinix, né? Que é um data center. Antigamente era condomínio o nome. Eu lembro da Condomínio, cheguei a visitar a Condomínio já. Eu lembro, lá embaixo, descemos escadinhas, eu lembro que tinha uma infraestrutura legal. É um prédio bacana ali, é um prédio de 5, 7 andares, eu acho, 7 andares, eu acho. Isso. E eu entrei na empresa, acho que a empresa tinha uns 6 meses de idade, foi uma das empresas que eu entrei de startup com um investimento sério pesado, vamos dizer assim, né? Ela tinha um investimento de US$ 50 milhões, se não me engano, na época. Então, era aquele prédio aí em São Paulo e tem um outro que fica a 3 quadras da minha casa aqui no Rio, que é um prédio de 13 andares. Nossa! Que era onde era a minha base aqui também. Só que, mais uma vez, eu passei, acho que 5 meses indo e voltando toda semana de São Paulo naquela época. Meu Deus do céu! Ah, cara, isso não é nada. Mais recentemente eu passei 2 anos indo e voltando toda semana. Uau! Cidadão ponte aérea, né? Oh, cara, e o pior é que eu ia a outras cidades na mesma semana. E muitas vezes eu ia para São Paulo, participava de reuniões na segunda-feira, terça-feira ia para outro lugar, quarta-feira eu voltava para São Paulo, trabalhava em São Paulo na quinta e voltava para o Rio na sexta. Uau! Parabéns! Não, isso não é para se parabenizar, isso não. Não é bacana. Isso só Pela é bacana. resiliência, então, né? Parabéns pela resiliência. Mas a gente estava conversando sobre a questão da humanização, né, das transformações, né, dos impactos que tem para as pessoas, né? Sim. E eu concordo totalmente com o que você colocou a respeito de as pessoas venderem como se tudo fosse maravilhoso, vamos dizer assim, como se não houvesse nenhum impacto negativo das transformações. Pois é. E, assim, para mim, os impactos negativos eles são evidentes desde o primeiro momento. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão mais ligadas nesse assunto que eu vejo assim, que a gente tem um período de run-up, onde a coisa vai aumentar a quantidade de problemas gerados, vamos dizer assim, até o momento em que a gente vai ter uma queda grande, na minha opinião,
da disponibilidade de trabalho, emprego, Sim. muito grande, que deve ser, assim, a grosso modo, eu ando revisando minhas projeções, mas eu estava estimando por aqui uns 7 anos, mais ou menos. E aí a gente vai ter um período grande, que é ao meu ver, um interregno aí, de uns 15 anos a 20, talvez, pelo menos, até que você consiga ter avanços de tecnologia tais que eles possam mitigar os problemas que foram criados, vamos dizer assim. Tá. Mas eu não consigo ver, ou não consegui até hoje ver, uma forma de evitar isso. Então, o que eu tenho feito, vamos dizer assim, nos últimos anos, é muito um trabalho, vamos dizer assim, de conscientização, vamos dizer assim, com pessoas e empresas, no sentido das pessoas se prepararem. Porque eu acho que o maior problema que nós vamos ter é exatamente o fato de que as pessoas, elas permanecem oblivious ao que está acontecendo, entendeu? Assim, está acontecendo, mas você não acha que é com você. Né? Você vê o telefone que muda todo com frequência, que sai uma televisão maior, que sei lá o que, você vê essas coisas acontecendo. Mas você não internaliza que essas coisas acontecem em outras áreas e que essas áreas podem afetar você, entendeu? Na verdade, assim, é só para ganhar tempo, né? Porque de verdade não tem nada e de certeza muito menos. Lógico. Mas o que me pega que acho que isso sim talvez tenha sido um aprendizado lento e não necessariamente suave, né? Ao longo desses anos todos, foi começar a entender, ou pelo menos colocar em xeque a imagem que eu tinha do que a gente generaliza, né? As pessoas, os outros, sim, nós, a humanidade, e aí assim, aí a gente começa a perceber que a gente tem algumas limitações intrínsecas, né, de hardware, de software e tal, que dificultam muito algumas expectativas, né? Então, a gente aparentemente sempre vai ser muito ruim com a questão de médio e longo prazo. A gente não foi feito para isso. Eu não sou o primeiro a dizer, está cheio de gente a dizer que inclusive, argumentando né, do ponto de vista evolutivo, né? A gente evoluiu minimamente para sobreviver ao leão correndo atrás de você, não muito mais do que isso, né? A questão da gente pensar um pouco mais adiante é muito recente. Então, acho que a gente tem essa dificuldade intrínseca, né, que é muito difícil da gente incorporar ou lidar com isso, tal, que é a questão de como é que a gente lida com o futuro e também com a incerteza e também com as projeções. Isso é muito complicado. E a segunda, para mim, que é uma questão também diária, né, de decepção e aprendizado, que é essa questão do pensamento mágico. A gente, por mais que o tempo passe, por mais que a gente avance, a gente continua tendo e vai morrer tendo uma relação meio mágica com muitas coisas, com tecnologia, com gurus, a gente sempre vai ter, não adianta. Eu acho que é aquela história de que você, você arranca o rei do trono, mas o trono continua lá. Alguma coisa vai sentar naquele trono de novo, mas o trono está lá. Então, essa questão da relação puxa, mesmo quem é de exatas, né, mesmo quem teve uma formação sólida, etc. e tal, muitas vezes tem uma relação, uma esperança meio, sei lá, mitológica aí com relação a futuro, a tecnologia, etc. e tal, né? É muito comum, até você, eu vejo isso aparece com uma certa recorrência, um certo idealismo, né, que você vê por trás de criptomoedas, que você vê por trás de blockchain, que estava por trás do open source. Tem um idealismo como se assim, olha, na verdade, né, a matemática, o software e tal, eles representam praticamente um mundo ideal
o que atrapalha são os humanos. Um dia os humanos, né, vão chegar na perfeição do software. Continua tendo essa relação também, que eu acho que é um pouco quase religiosa aí, com algumas coisas. Então, o que me pega nessa história é que parece um pouco aquela coisa da mitologia grega da Cassandra, né? Que o Apolo queria pegar a Cassandra não queria, e aí ele rogou uma praga, e aí a praga vai ser o seguinte: você vai ver o futuro, você vai contar, ninguém vai acreditar, vai todo mundo duvidar de você, achar que você é louco. Né? Então, tem uma resistência instintiva das pessoas a você mostrar alguma coisa, mesmo que ela tenha um altíssimo grau de certeza, né? Nunca tem, mas tem um altíssimo grau de certeza, mesmo assim a rejeição é uma coisa muito difícil de lidar. Eu venho lidando há um tempo razoável já com essa questão de como comunicar tecnologia, como comunicar inovação, e a gente se depara com esse bicho muito teimoso que é o bicho humano, e não só o bicho humano que é o leigo, né? O cara não educado. Muitas vezes é o cara que é educadíssimo, né? Não faltaram oportunidades. Mas a gente é um bicho difícil, viu? Tem que ter muita, né? Muita constância, muita resiliência para continuar, né? Levantando essa bandeira aí, porque o que é muito difícil, a meu ver, não falar que nem, sei lá, aquecimento global, e que nem questão de fake news. Você pode... A revista New Yorker, que é uma revista sensacional, ela fez esses dias um artigo que ela fazia um jogo de palavras, assim como as bactérias agora, né, você tem bactérias que são superbugs, que são resistentes a antibióticos, ele falava que a humanidade estava ficando doente por causa de uma cepa de humanos que era resistente a fatos, né? Você é fact resistant, né? Assim como tem bactéria que é resistente a antibióticos, você tem pessoas que são resistentes a fatos. O que você faz? Então, é complicado isso. A gente, mesmo quando você fala de humanismo e tal, eu acho que mesmo no que eu já chamei de humanismo, acho que também tinha muita projeção minha do que eu achava de que a humanidade poderia ser, né? Acho que no próprio iluminismo tem uma esperança ali, mas cara... Mas a gente tem um lado que não dá para descontar, que é o seguinte: existem pessoas que não são bem intencionadas, existem em todo lugar. Sim. E que, de formas as mais diversas, geram problemas, às vezes, catastróficos para a gente, como a gente teve várias oportunidades de ver durante o século XX. Isso. Né? Então, assim, uma coisa que eu já desisti de contar é com a, vamos dizer assim, com a visão idealizada das pessoas, de que as pessoas quererão fazer o melhor. Não, isso não dá. Não, elas não querem, de forma geral. Tanto que, por exemplo, hoje, deixa eu te dizer um pouquinho, deixa eu te contar como é que foi que eu entrei nessa brincadeira, né? Como é que eu cheguei nesse assunto que a gente estava discutindo de evolução exponencial, né? Em 2013, eu já vinha há um certo tempo liderando um time de pessoas que boa parte delas trabalhava remoto a maior parte do tempo, ou boa parte do tempo. É aquela coisa assim que, sim, para quem sabe o que está acontecendo, né, você não faz sentido ser diferente. Então, tem uma pessoa que leva 2h30 para chegar no trabalho, 2h30 para voltar para casa, e vai para o trabalho para cuidar de um servidor que fica em outro estado, ou um conjunto de servidores que fica em outro estado. Para que ele vai para o trabalho? Né? Qual é o propósito? Né? Então, e de outra forma, vamos dizer assim, eu tinha uma operação 24/7 para garantir a operação, e eu não tinha, numericamente falando, pessoas para fazer escala de 24/7. Embora eu não tivesse SLA de 24/7, havia expectativas de que aquilo que estivesse no ar, vamos dizer assim. Claro. Porque era uma aplicação, era uma oferta SaaS voltada para negócios nas Américas. Então havia um intervalo de tempo onde havia o SLA, que cobria o horário normal de trabalho, vamos dizer assim, Brasil,
Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Pegando a América como um todo. Tá bom. E aí, fora daquele horário, não havia a garantia contratual de que aquilo tivesse disponível, mas, por outro lado, com o tempo, né, vamos dizer assim, as pessoas esperam que as coisas estejam disponíveis 24/7, né? Então, eu não via como eu poderia agir de uma forma diferente, que exigir que as pessoas viessem para o escritório para fazer uma coisa que elas podiam fazer de casa, entendeu? Claro. E aí, o que me deixava encucado é que os meus pares alguns deles tinham dificuldade de aceitar isso. E volta e meia vinha uma pessoa me falar comigo, olha, cheguei aí hoje às 9h15 da manhã e não tinha ninguém do seu departamento aí. Tá. Não tinha porque não precisava ter, entendeu? Tinha um que estava em casa em Copacabana trabalhando, tinha outro que estava na Barra trabalhando, tinha outro que estava em Nova Iguaçu trabalhando. As pessoas estavam trabalhando desde 5 horas da manhã. Entendi. Mas não estavam sentados naquela cadeira, né? Claro. E aí, aquele negócio, ele progressivamente foi me incomodando. Eu falei assim, eu não posso ser o único maluco no mundo que acha que o que importa é o resultado, entendeu? Sim. E não se o cara está sentado nessa cadeira ou em outra cadeira. E aí eu fui pesquisar isso em 2013 e eu descobri que, da mesma forma que eu estava ali fazendo esses questionamentos, existia um grupo de pessoas espalhadas, né, várias pelos Estados Unidos, algumas na Europa, fazendo questionamentos semelhantes que tinham acabado de criar um documento que eles intitularam o Manifesto da Organização Responsiva. Ah, olha só. Uhum. E eu me interessei, achei interessante o conteúdo, fui uma das primeiras pessoas a assinar o manifesto. E ele assim, se você quiser ler, como disse um amigo meu, mas você acredita mesmo realmente naquele documento comunista que está publicado lá? Não, cara, olha só, tudo é uma questão de interpretação. Aquele documento não é uma lista de absolutos, ele é uma lista de ponderações que você deve procurar ter mais disso e menos daquilo dentro da companhia, para que a companhia possa ter agilidade em responder às mudanças. Legal. Né? Então, as coisas que você deve ter menos são as coisas que enrijecem a forma de trabalhar, que dificultam a distribuição de responsabilidade, a distribuição de autoridade dentro da companhia, para que você possa ter decisões mais próximas da ponta. Então, essas são as coisas que se advoca, vamos dizer assim, que você deve ter menos, em troca do contrário delas, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que você não vai ter nada daquilo e tudo disso. Quer dizer que existe um equilíbrio a ser buscado, vamos dizer assim, com menos disso aqui, mais disso aqui, para buscar um modelo onde a organização consiga se adaptar rapidamente às mudanças que estão acontecendo em volta dela. Sim. Né? E aí, como eu falei, eu me interessei por esse assunto e eu pesquisei tudo que eu consegui encontrar seguindo todas as pessoas que participaram da discussão do manifesto, vamos dizer assim, e encontrando o que elas já tinham escrito, o que elas já tinham palestrado, parará. Eu fui buscando aquilo tudo, e aí eu comecei a buscar as referências que eles usaram, né? Então, um psicólogo daqui, o psicólogo dali, e por aí vai. Mas vamos dizer assim, o manifesto, ele, por mais interessante que ele seja, ele não é uma leitura fácil, boa, vamos dizer assim. Tá. Então, eu como já escrevi 14 livros... Nossa, Maurício, 14 livros, ô louco! No tempo, né, cara? Eles vão acumulando com o tempo, né? Eu resolvi que eu ia escrever a respeito do assunto para tentar transformar numa coisa mais fácil de compreender, vamos dizer assim, aquela proposição, né? Para não ter essas reações como do cara que disse que era o documento comunista, né? Isso é engraçado. Até porque, cara, ninguém é mais capitalista do que eu. Mas
eu comecei a escrever, e o primeiro parágrafo que eu escrevi, ele dizia o seguinte, que a gente vivia numa época onde as transformações acontecem muito rápido e que elas acontecerão cada vez mais rápido. E as empresas têm que estar preparadas para se adaptar a essas mudanças, para poderem continuar relevantes e existindo, vamos dizer assim, no futuro. O que era, vamos dizer assim, a minha introdução para dizer por que eu estou aqui sentado falando sobre esse assunto, né? Só que aquilo me incomodava do seguinte, eu tinha convicção da minha afirmação, mas eu não tinha nenhuma base para dizer de onde a minha conclusão vinha. Ela vinha da minha observação do mundo. Entendi. Né? Até que eu encontrei a base no livro do Singularity is Near, do Ray Kurzweil, que é um dos livros que me deixou mais horrorizado na vida, entendeu? Por quê? Porque o livro descreve como uma coisa maravilhosa a sua eventual fusão com uma máquina e a sua eventual transformação numa máquina. Pois é. Eu fiquei empolgado. E assim, para mim, e coloca como aquilo sendo um ideal, né? A ser almejado como uma evolução da espécie, o próximo passo para a evolução da espécie. Então, assim, a parte inicial do livro, onde ele discorre sobre a teoria dele, sobre o que está acontecendo, ok, perfeitamente. Também bate com minhas observações pessoais de anos também, ou seja, já era minha convicção aquilo ali, você pode ter aí um confirmation bias nessa história, mas... Perdão. Obrigado, Pedro. Mas, ok, agora, quando ele entra naquela parte, que é a maior parte do livro, sobre esse futuro que ele tem idealizado de virar uma máquina, assim, a minha percepção, até por outras coisas que eu já tinha visto do Ray Kurzweil, minha percepção, tá? De que ele é uma pessoa com uma idade já mais avançada, que morre de medo de morrer. Isso. E está em desespero para encontrar uma forma de conseguir continuar vivendo. Até tem uma história... E aí, consequentemente, ele tem o plano dele e ele tenta vender para as pessoas que o plano dele é o futuro ideal para a humanidade, entendeu? Acho que o próprio o grupo Alphabet do Google tem uma das iniciativas que eles têm lá, que eu já esqueci como é que chama, também é ligado a essa questão de morte, né? De como é que você evita a morte. Até de prolongamento da vida. Até aí eu acho ótimo, entendeu? Uma coisa é você inventar... Tem uma anedota curiosa aqui, pessoal, que é a seguinte, eu fui para a Singularity em 2010, eu nunca lembro, acho que 2010, acho que 2011, eu não lembro, acho que 2011. E aí o que acontece? Está lá, aquelas maravilhas todas, tal, e aí um belo dia o Ray Kurzweil iria conversar com a gente. Legal, ele é o pai da história, né? Ele é um dos fundadores da Singularity. E aí, bom, em suma, ele não veio. Ele não veio, mas trouxeram uma máquina, um trambolho horroroso, com vidro gozado, para quê? Ele apareceu como se fosse um holograma. Né? E aí eu até brinquei, falei, cara, acho que ele tem tanto medo de morrer que ele não quer se expor a germes, né, vindos da Europa, Ásia, América Latina, acho que ele não quer se expor. Né? Tinha muito estrangeiro ali para ele se expor. Era a minha tese. Pois bem, aí ele foi lá, falou lá eu acho que tem até foto disso. Posso compartilhar com você. Ele falou lá no raio do holograma e aí falou tal, e aí falou dessa história do transhumanismo, né? Da gente subir para a nuvem e tal. E eu pedi um microfone e a primeira pergunta foi minha, aí eu falei, olha, Ray, legal, muito honrado, tal, mas eu tenho uma pergunta para você, eu tenho uma colocação a fazer, você não precisa me backupear. Não precisa me backupear. Assim, não precisa me estender muito. Eu sou chato, eu não mereço ser prolongado além do necessário. Essa é a primeira questão. Então, não precisa me backupear. Está tudo bem, eu acho morrer uma coisa perfeitamente justa. E eu fiz uma provocação, falei, olha, o que me preocupa é o seguinte, eu consigo ler, sei lá, Homero e me identificar com Ulisses, porque ele é mortal, eu sou mortal, tal. A hora que eu deixar de ser mortal, como é que eu vou olhar para quem é mortal?
né? O que vai conectar, o que vai me conectar, como é que eu vou ser capaz de amar, né? De sofrer, de ansiar, tal, se a questão da morte, né? A questão da perda não existe mais. Ele deve ter odiado a pergunta, tiraram o microfone da minha mão e... Bom, eu acho que ele deve lembrar de mim, porque realmente, pior que assim, ali tem uma turma, tem o José Cordeiro, tem uma turma ali ligada a Singulares, que é muito ligada nessa questão do transhumanismo, e o que é curioso é que as pessoas que querem viver para sempre não são necessariamente pessoas que você gostaria de conviver para sempre, né? Fala, olha, então você vai viver para sempre, então vai viver para sempre bem longe, porque você é meio chato, né? Eu não acho você tão legal assim. Pô, Boechat, que é uma pessoa maravilhosa, morreu, né? Agora uma mala, né? Que o cara quer viver para sempre, pelo amor de Deus, tenha dó, prolonga o Boechat, não prolonga o Crucify, né? E é uma coisa assim, que eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho desde criança e eu entendo, assim, tenho uma visão hoje que eu acho que isso é uma coisa que contribui para a gente ampliar nosso raciocínio, né? Eu leio ficção científica desde criança. Ah, que legal. Eu leio muito, não é assim, eu sou um leitor compulsivo, tá? Então eu leio muito tudo, mas eu já li várias séries de livros diferentes que enfocam diferentes civilizações futuras que espelham algumas dessas possibilidades que a gente tem aí pela frente, vamos dizer assim, de coisas que são pesquisadas ativamente hoje, né? Desde prolongação da vida natural, né? Ou seja, sem nenhuma aumentação por meios biológicos, vamos dizer assim, aumenta a prolongação da sua vida, alcançando aí 300 e poucos anos. E aí é interessante de você observar o quão diferente, vamos dizer assim, em vários aspectos, é a sociedade retratada ali. Que interessante. Porque a pessoa, por exemplo, a fase de estudo da pessoa, vamos dizer assim, a fase de estudo inicial da pessoa é muito maior, porque ela pode se dedicar a ter uma base de conhecimento mais ampla, porque ela não tem que começar a trabalhar imediatamente porque ela só vai ter tantos anos, entendeu? Ela tem uma quantidade de anos enorme pela frente. Uau! Né? Então, e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, naquela sociedade descrita ali, as pessoas naturalmente passam períodos da vida com atividades diferentes, distintas, entendeu? Passa tantos anos trabalhando, servindo como militar, depois passa não sei quanto tempo como médico, e vai passando o que seria o equivalente a várias vidas, vamos dizer assim, das pessoas normais hoje em dia, porque teoricamente eles vivem com a condição física, vamos dizer assim, de uma pessoa de até 40 e poucos anos, até 300 e tantos anos. Tá bom. Então, ele passa por vários ciclos, né? Leva ondas de filhos, né? Engraçado. Quando os filhos estão todos adultos, etc., e já estão tendo filhos, tem filho de novo, entendeu? Meu Deus do céu. Essa é uma, né? Outra, que é muito curiosa, retrata um futuro onde exatamente é muito parecido com aquela série Altered Carbon, que tem no Netflix. Eu só assisti os primeiros episódios, por enquanto. Mas você se backupeia. Você se backupeia frequentemente, e se você morre, eles crescem um corpo a partir do seu próprio tecido original, você tem guardado em restaura a imagem. Faz e reinjeta, exatamente. Restaura o backup no clone. E aí você volta, teoricamente, um dia antes de você ter morrido, uma coisa assim, né? Que foi o último backup que você fez. Que nem tinha um filme com o Schwarzenegger, que era uma coisa dessas, né? Total Recall, né? Mas ali era só implantação de memória, né? Você recebia a memória dos outros. Para você não precisar viajar, você recebia as memórias da viagem. Não, acho que tinha um outro que era... É verdade, você tem razão. Você tem razão.
Tem um que o cara morre, ele pega um backup, bota o cara. Porra, mas eu lembro vagamente, eu lembro. Eu não lembro que filme que era. Era um filme que era um agente secreto, sei lá. Isso, eu me lembro também desse. Ele vai Ele tinha um problema no clone dele que ele só ia durar uns dias. Eu não lembro. A história tinha um negócio desse. Tem uma história curiosa, tem um autor, acho que ele é suíço, na verdade, o Dürrenmatt. Quando você, sei lá, se você aprender alemão, um daqueles autores que são um pouco mais facinhos, você acaba tendo que ler o bendito Dürrenmatt. Ele escreveu uma peça chamada O Retrato da Velha Senhora, não, A Visita da Velha Senhora. Bom, é um cara aí, mas ele tem um livro que não é muito conhecido, que chama Aqueles que têm o Prazo Marcado. Então, ele imagina uma sociedade onde, quando você nasce, sei lá, o guru dos caras lá, ele sabe exatamente quanto tempo você vai durar, ele escreve isso num papelzinho, só você fica com aquele negócio pendurado, só você sabe. Então, você sabe quanto tempo você vai durar. Ele fica imaginando como é que é uma sociedade em que as pessoas sabem quanto vai durar. Então, tem aquela coisa, se a mulherada fala, não, eu gosto desses caras que sabem que vão morrer logo, porque eles são mais intensos, né? Eles são amantes extraordinários. Não, eu gosto daqueles caras que sabem que vão viver muito, porque eles são mais sábios. Então, tem vários exercícios. Tinha também, eu acho, um filme de ficção que eu vi outro dia, que também eu não vou lembrar como é que chama, em que as pessoas, não sei se você lembra, que elas tinham um relógio que aparecia aqui na pele. Eu nunca vi, mas eu conheço a história. Então, cara, é um filme interessante. No fim, acaba sendo uma aventura como outra qualquer. Mas o que ele imagina é que é uma sociedade no futuro onde a moeda passa seu tempo. Se você é uma pessoa... Cada um nasce com praticamente a mesma quantidade de tempo, acabou esse tempo, você cai duro. Mas, enquanto isso, você não envelhece. Enquanto o tempo está lá, você não envelhece. E quem é rico acumula tempo. Então, o cara consegue viver um tempo indeterminado porque ele vai recarregando o tempo disponível. E todo mundo é jovem, todo mundo é lindo. As mães, as avós, todo mundo é sexy, né? Também é um exercício muito interessante. Aí as pessoas começam, para ter um pouco mais de emoção, começam a apostar tempo. Eu vou apostar metade do meu tempo de vida num jogo de baralho e tal. É também um exercício interessante. Mas sabe o que é muito peculiar para mim? Que por mais que todo, sei lá, escritor seja muitas vezes você tem um escritor que tem uma compreensão da natureza humana maior do que qualquer psicólogo, maior do que qualquer antropólogo, tal. O cara, intuitivamente, o cara conhece bem as pessoas, tal. Mas eu acho que se a gente prestar atenção de que maneira, que pela primeira vez a humanidade está se expressando com bastante liberdade, seja como for por WhatsApp, por Facebook, seja como for, mas está todo mundo ali com a possibilidade de se expressar, de se colocar, de escolher e tal. Eu acho que isso surpreenderia qualquer um. Inclusive, quando você fala, os caras com tempo infinito, eles vão se dedicar a expandir a sua alma. Cara, eu não sei. Talvez tivesse gente aí que ia ficar vendo série, sentado no sofá até morrer, porque é o que eu percebo. Imagina, é uma coisa tão... Mas você sabe que isso, como você está falando, eu acho que é muito uma questão... É muito uma questão cultural, não é inerente do ser humano. Eu acho que o ser humano tem vários defeitos inerentes a ele, e procrastinação certamente é um deles. Mas eu estou me referindo, vamos dizer assim, às formas de procrastinação. Eu particularmente, eu gosto muito de determinados seriados, e eu parei de assistir praticamente todos há uns 2 anos atrás, por considerar um desperdício do meu tempo. Pois é, sabe? Eu gostar da história, se você entende o que eu quero dizer. É uma escolha difícil, porque assim, isso é um dilema que eu enfrento todo dia. Eu faço um esforço, às vezes, de não cair em algumas dessas demandas, que são demandas, você, quer queira, quer não, você se amarra a isso. Mas também, se você não acompanha, você, de alguma maneira, se desconecta do que está acontecendo, não sabe o que as pessoas estão vendo, não tem assunto. Então, por exemplo, eu por N razões, eu praticamente não assisto televisão. Bom, em suma, eu vivo numa certa bolha. Então, volta e meia, no almoço com os colegas, eu não pego metade das piadas. Eu tenho que pedir para explicar, que eu não sei o que eles estão falando.
é um personagem de novela. Ah, não, esse é do Cacete e Planeta, sei lá, mas assim, ó, CQC. Cara, eu falei, eu nunca assisti. Não, Então, mas tem nisso história. a gente É tá difícil junto. ponderar isso, né? Tá, mas nisso a gente está junto. Eu vou dizer para você o seguinte: eu não assisto televisão aberta para coisas assim, fora de eventos que você quer assistir uma transmissão ao vivo, Ah, entendi. tá? Eu não assisto há anos. Não está perdendo muito, né? E a televisão a cabo, eu assisto 2 ou 3 canais, muito eventualmente, e eu ainda digo mais, no último ano, nos últimos 6 meses, por exemplo, eu praticamente só assisto Netflix, iTunes e YouTube. Olha só. Televisão transmitida para mim hoje, Mas eu... sabe que é para você e para muita gente, né? Porque se você pegar alguém que confessa que assiste TV aberta, o tempo como se assistia antes, é muito raro. As pessoas estão muito desconectando da transmissão ao vivo e indo para alguma coisa on demand. Todo mundo, é impressionante. Isso é um fenômeno interessantíssimo, porque aí você, na verdade, acho que até a primeira consequência possível, bom, as pessoas não vão ter nenhum assunto comum, porque vai pulverizar, cada um vai assistir uma coisa, mas, na verdade, essas séries acabam sendo a nova novela, porque essas séries são tão bem feitas que todo mundo vai assistir Game of Thrones, todo mundo vai assistir, sei lá o quê, Black Mirror, né? Então, acaba, mesmo tendo a possibilidade de uma superpulverização, você acaba, acho que como produzir conteúdo bom demanda recurso, demanda capital, etc. e tal, se volta a ter as pessoas, todo mundo binge watching, não sei o que lá. Mas você tem uma variedade maior, vamos dizer assim, Sim. de produtores de conteúdo e uma facilidade maior de acesso e de distribuição, né? Sim. O que acaba levando que você tenha diferentes grupos de pessoas assistindo coisas diferentes ao mesmo tempo. Em vez de todo mundo assistir só as mesmas coisas. Por exemplo, eu nunca assisti da temporada 2 em diante de Game of Thrones. Assisti a primeira. Tá. Por quê? Porque eu li os livros. Ah, tá, que interessante. Eu li os livros e a primeira temporada ela é praticamente o primeiro livro perfeito. Entendi. E assim que a segunda temporada começou, eu não tinha tido tempo de ver e eu comecei a ler os comentários das pessoas Tá. de como a série estava divergindo dos livros. Que interessante. E, inclusive, comentários de coisas que apareciam na série e que não combinavam com o universo retratado, entendeu? Interessante, que história, não sabia. Os livros eles são muito realistas em relação àquela sociedade ali. Então, na segunda temporada da série criaram um personagem feminino para interagir com um dos protagonistas, Tá. que tem discussões com ele que não caberiam naquele mundo que está retratado ali. Que interessante. Né? Eu acabei não me envolvendo muito porque, na verdade, eu comecei a dar uma olhada, mas era uma coisa nórdica demais, né? Uma coisa muito nórdica, espada, e aí a coisa de fantasia nunca me pegou muito. Eu nunca fui muito de fantasia, acho que é por isso que eu não me aproximei, essa coisa do Tolkien, essas coisas de fantasia nunca me pegaram muito, não. Mas, de qualquer maneira, assim, uma coisa que acho que ninguém poderia ter previsto alguns anos atrás era essa proliferação das séries. As séries, que em princípio é um formato televisivo, sempre foi um formato televisivo, né? Você tinha Friends, você tinha Seinfeld, você tinha uma porrada de séries, né? Até a Agente 86. E, de repente, o digital retoma isso e com maestria, né? Retoma super bem. Curioso, né? É um formato tradicional de televisão, é uma novela, praticamente. E é uma coisa que se adapta também bem à questão do digital, por ser uma coisa que
a distribuição, vamos dizer assim, por meio digital, ela é muito facilitada, né? Onde você assiste quando quer, etc. E tal. Exatamente. Você não precisa ficar preso em casa, você não precisa deixar de sair, né? Não precisa negar uma festa para Aí, assistir o Planeta dos Macacos, que era o que eu lembro da minha adolescência. Mas de qualquer maneira, você tem... são superproduções caríssimas. Né? Não é exatamente aquela coisa que, sei lá, eu imaginava lá atrás, que era aquela coisa de cauda longa, grassroots. Não, cara, é produção cara pra caramba, sim, quero ver os sim. caras fecharem a conta. Em termos de entretenimento específico, sim. Mas você tem hoje coisas muito interessantes. Eu não sei se você conhece um programa chamado The Rubin Report. No, The Rubin Report. não, o que é o... Cara, é um programa de entrevistas. Ele existe no YouTube. Tá. E ele é feito por um camarada, chama-se David Rubin, que trabalhou em alguns veículos de comunicação durante alguns anos nos Estados Unidos. E um dia ele tomou a decisão, junto com o editor de vídeo dele, a produtora dele, de partir para um negócio independente. E ele montou um estúdio na garagem da casa dele. Olha só. E ele grava os programas, inclusive transmite ao vivo às vezes, nesse estúdio que ele montou na garagem da casa dele. Olha só. E é uma coisa que eu não tenho o detalhe dos equipamentos exatos que ele usa, mas não é nada do outro mundo. Tá? Não é nada do outro mundo. Ele trabalha com equipamentos de qualidade, equipamentos profissionais, mas não profissionais de estúdio de televisão. Né? Claro. Profissionais, câmeras DSLR profissionais que filmam, né? Sem limite de duração da filmagem. Faz a edição no computador em tempo real das câmeras, né? A seleção e a montagem em tempo real. E faz o streaming daquilo. Ele ou grava o streaming ou transmite o streaming, ou as duas coisas, né? Isso hoje é uma coisa que você consegue fazer a um baixo custo. É verdade. Isso é verdade. Tem muita influência por aí que fatura uma grana com equipamentinho que custa alguns milhares de dólares. Se você vir o resultado do programa dele, sim, dá banho na Globo News, por exemplo. Olha, vou dar uma olhada. De qualidade da própria produção do cenário, de como a entrevista é conduzida. Né? Sim, ele é uma pessoa que, independente das opiniões dele, que ele diz quais são, ele trata todas as pessoas com quem ele conversa como quem quer conhecer a posição daquela pessoa. Entendi. E não dizer que a sua posição é melhor do que a daquela pessoa, entendeu? Entendi. Então, é um programa muito legal. Boa dica. Já tem uns 3 anos agora. Pô, que legal. E esse é um exemplo, vamos dizer assim, que eu acho que é mais na linha do que você falou. Esse é mais grassroots, vamos dizer assim. Não, tem coisas grassroots rodando por aí, sim, com certeza. E facilitou muito hoje. Qualquer câmerazinha, imagina, isso até para mim, até que eu tenho até um exemplo para não falar de mim, mas eu tenho um primo que resolveu, alguns anos atrás, fazer um projeto de conteúdo que ele ia acompanhar o circuito mundial de surf. Aí ele falou, bom, vou acompanhar o circuito de surf, então eu vou precisar de uma super câmera, com uma super lente, né? Vou precisar de um super Mac. Aí ele gastou uma grana com equipamento e hoje ele ganha grana. Como que ele ganha grana? Ele, com o celular dele, ele cola lá no Medina da vida, nesses ícones, né? Nos caras mais populares, grava 30 segundos, manda para o Instagram da SPN. Ele falou, cara, esquece super câmera, esquece superprodução, esquece Mac. Eu produzo com o meu celular, envio com o meu celular, recebo com o meu celular, ele precisa só de um celular bom. E eu também, sempre que eu posso, eu tento gerar conteúdo, mas hoje está difícil suplantar a qualidade da câmera do celular. O vídeo gravado com o celular é espetacular, né? É surreal. Eu não consigo reproduzir aquela qualidade com minha outra câmera que é um pouco mais profícia. Não consigo, porque tem software, tem HDR, blá, 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 4K. Eu vou dizer para você que eu
Eu tenho gravado agora pelo menos 3 vídeos por semana, né? A maior parte deles eu gravo junto com o Alexandro Strack nos último mês e pouco. A gente criou um programa de conversa, né, de bate-papo. Legal. E o mais engraçado é o seguinte: eu escrevia muitos artigos antigamente, né? E como uma pessoa que reconhece, vamos dizer assim, a mudança dos tempos, eu via que cada vez mais a demanda das pessoas era por um conteúdo em vídeo, não em texto. O texto continua existindo, eu continuo escrevendo de vez em quando, mas eu via que a mudança, vamos dizer assim, de direção, ela era grande nesse sentido. Falei, bom, então eu tenho que me adaptar, né? Eu tenho que me preparar para isso. E aí eu comecei, assim, eu vou fazer isso, então, mas eu comecei a tratar como se fosse fazer da mesma forma que eu escrevia profissionalmente, agora eu vou gravar profissionalmente. Então, pô, o que eu preciso para gravar profissionalmente? Aí eu comecei uma jornada longa. Sim. Que me levou a comprar câmeras, me levou a comprar microfones, interfaces de áudio digital. Nossa, Cara, isso enfim. Não, olha só, eu tenho uns 6 microfones diferentes aqui. Uau! E assim, microfones bacanas. Não uso nenhum. Estou gravando com esse headphone de R$69. É isso aí. É Samsung. É isso aí, cara. Não. Monetizou, não tem o que fazer. Que não faz tanta diferença, né? No final das contas, o que acontece? Sabe o que acontece? É a coisa mais engraçada, cara. Eu moro numa rua, aqui no Rio de Janeiro, muito movimentada. Tá. Que é Visconde de Silva ou Mena Barreto. Né? Tá. Uma rua muito movimentada em Botafogo. Então, mesmo quando a rua está tranquila, vem um louco com uma motocicleta com o escapamento alterado para fazer barulho, passa uma ambulância tal. E aqueles microfones super bacanas que eu adquiri, que gravavam um som maravilhoso, eles captavam tudo. Inclusive o que não devia, né? Inclusive o que não devia. Então, qual foi a minha conclusão final? O melhor áudio que eu consigo é com o microfone que só pega o que está juntinho dele aqui. Olha, um lapelinho está valendo, né? E foi. E eu usava um de lapela combinado com um headphone para não ter risco de pegar eco e tal. Cara, mesma coisa. Eu tirei o lapela fora e... Tá vendo? É isso aí. E aí, no final das contas, o que eu uso hoje? Isso aqui e uma câmerazinha de vídeo Logitech. A minha Logitech também, muito boa. Eu tenho gravado os meus podcasts, as bobagens que eu gravo, aqueles conteúdos, o fim da cauda longa, né? E aí, mas o que acontece? Quando eu comecei meu podcast diário, eu gravava primeiro com um microfone bom, de boa qualidade, aí me trancava num quarto, né, isolado, aí depois ainda passava pelo Audacity para eventualmente tirar ruído de fundo, para eventualmente dar dar uma balanceada no áudio, exportava, cara, era um processo longuíssimo, tal. Aí tudo isso para publicar no SoundCloud, que é uma plataforma dessas de áudio, tal. Aí eu descobri que o aplicativo do SoundCloud grava direto. O que eu faço hoje de manhã? Abro o aplicativo, aperto o REC, falo, aperto o Publish, foi. O meu único drama é quando o aplicativo trava e eu perco tudo. Mas, cara, não tem mais step intermediário, é praticamente ao vivo. E vai para o microfone do celular, que é ótimo, então tá bom. E é aquela coisa, eu comecei essa semana a transformar essas conversas que eu tenho gravado os vídeos com o Alexandre em podcast. Né? Então, extrai o áudio e que não precisa extrair, né? Porque aqui o Zoom já gera o áudio separado. Né? Isso. Mas transformei, assim, montei uma introdução de que esse é o podcast tal, esse é o episódio tal, o assunto tal, e aí entra a gravação, né? E estou usando também um editor que é na nuvem,
Você, em 3 segundos, arrasta as coisinhas no browser lá e bota na ordem que você quer. Que editor é esse? Porque isso eu não, assim, normalmente eu uso o Audacity só para dar um tapa, mas eu nunca edito nada. Não, assim, É bacana isso. Tem um editor lá na nuvem, então, para áudio, que bom. Tem, não, mas assim, ele permite você cortar o áudio em Tá segmentos. ótimo, já tá bom. Não é tratamento do áudio, né? Mas eu tô igual a você. Eu, quando comecei, eu levava tipo 3, 4 horas para preparar um vídeo. É uma coisa artesanal, que agora acabou. Hoje eu faço em 10 minutos. Quer ver uma coisa curiosa? Eu tinha, para editar, eu não estava muito sem grana. Eu falei, cara, eu não vou, a suíte da Premiere é muito cara para mim e tal. Aí eu usava uma suíte menor, tipo daquelas da Sony, Movie Editor e tal, que é praticamente old school, né? Aquela edição bastante dura, né? Você vai lá, você tem que fazer tudo na mão e tal. Aí você pega, quando você passa para o Premiere tem embutido um monte de inteligência artificial. Então, você pega tratamento de áudio, que normalmente é um negócio super trabalhoso, complexo, chato, técnico, você bota lá, improve. Fica lindo. Eu nem sei o que ele faz, entendeu? Assim, ressaltar a voz. Não sei o que ele faz, cara. Deve ser inteligência artificial, rede neural, não sei que diabo que ele faz. Mas, cara, eu nunca vou conseguir replicar aquilo na mão. Eu já me rendi. Não adianta. Eu posso tentar brincar de ser artesão, né? Alfaiate. Mas, cara, você aperta um raio de um botão ou 2 botões, fica maravilhoso. Eu não consigo fazer igual. Eu penso da mesma forma que você nesse aspecto. Eu fiz a assinatura do Creative Cloud, né, da Adobe, para usar o Illustrator para fazer ilustração, e com a ideia de que eu viria a usar o Premiere para fazer a edição dos vídeos e, eventualmente, o Audition para manipular áudio. Então, essa é a minha ideia. Então, esses programas já valiam o valor, já era mais barato pegar aquilo do que querer assinar os programas individualmente. Peguei a assinatura do Cloud. Eu usava o programa, o Illustrator, algumas vezes por mês. O Premiere eu nunca cheguei nele, porque eu faço edição dos meus vídeos com Camtasia, que eu... Ótimo, que é super bom também. Não, é super simples, né? Mas estava me resolvendo perfeitamente. É isso aí. Então, eu falo assim, não está na hora de eu ir para o Premiere ainda, porque eu não estou precisando ainda. É isso aí. Na verdade é isso, é overkill. O Premiere é overkill. E aí eu acabei cancelando, cara, porque eu descobri que para fazer o papel de desenho, né, do Illustrator tem um software em inglês que é espetacular e que, em vez de ser uma assinatura de R$70 por mês, é $50 uma vez na vida. Vá. Que é muito bom, muito bom. Ele faz o papel do Illustrator e do Photoshop, os dois num só programa só. Que legal. E aí eu falei, bom, então não tem mais razão para ter esse negócio, né? E eu cancelei o... É isso aí. Mas é aquele negócio, a gente acaba pegando muita coisa de tecnologia, como você estava falando, sem precisar, entendeu? Porque a gente, não sei, a gente acha que tem esse perfil meio CDF de querer fazer a coisa na unha. A gente fazia as coisas na unha, né? A gente é uma geração meio cowboy. E agora, cara, esquece cowboy, agora é o WordPress. Não precisa nem saber HTML, não precisa mais saber como é que fica num browser ou no outro, né? Você pega um template responsivo e vamos que vamos. E o que eu percebo é assim, algumas coisas eu conseguiria fazer na unha, mas a questão é, se eu tentar fazer na unha, eu não terei tempo para isso. Então, por exemplo, eu só consigo publicar o Radinho de Pilha diariamente, todo santo dia, porque eu gravo e publico sem, assim, do jeito que vai, né? Como se fosse ao vivo. E se for qualquer outro processo, eu ia ter que acordar às 5 da manhã. Mas eu vou falar para você, quando eu comecei a gravar essas conversas que eu estou gravando, esses programas agora 3 vezes na semana, foi a primeira coisa que a gente combinou. Eu combinei com o Alexandre o seguinte, nós vamos gravar como se a gente estivesse transmitindo ao vivo. É isso aí. Porque ficar voltando para cortar, colar, não. Não. Quem é bom faz ao vivo, é isso aí. Não, pô. É isso aí. Mas é isso, René. Cara... Que legal, cara. Conta sempre comigo. Eu
bom a gente estar conversando, né, cara? Com essa facilidade do Zoom, cara, fica mole, fica tranquilo, né? O Zoom grava, a qualidade é ótima, não engasga, deixou o Skype nu, né, comendo poeira. Né? Conta comigo, cara. É bom a gente, né, manter a conversa andando, porque as coisas estão tão estranhas, né? E é bom a gente, às vezes, ouvir, né, opiniões diferentes, é bom a gente meio validar, tal, para a gente não ficar falando sozinho. Um dos riscos que a gente corre quando a gente produz muito conteúdo é falar sozinho. Uhum. Né? Fala, porra, eu estou falando aqui, mas pô, seria legal ele tem um contraponto, seria legal estar ouvindo, né, uma outra perspectiva. Então, isso é super valioso. Então, conta sempre comigo, cara. Para mim é um prazer. Tô tranquilinho. Cara, eu agradeço. Eu penso de uma forma muito semelhante. Eu acho que o propósito de você escrever artigos, de você fazer isso que eu estou fazendo com os vídeos também, como você faz, é de compartilhar, vamos dizer assim, uma visão e para poder receber de contrapartida, vamos dizer assim, a visão dos outros, né? É isso aí, concordo com você. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo, todo mundo tem que aprender. E a coisa que a gente mais aprende com o passar do tempo é o quão pouco a gente sabe, né? O aprender é desaprender, né? Rever, que é o que está acontecendo comigo exatamente nesses últimos tempos. Estou desaprendendo várias coisas que eu achava que eram absolutamente sólidas, né? Que eram fundamentais. Não, veja bem, vamos desaprender isso e ver que as coisas não são bem assim, né? Então, cara, conta comigo sempre, é tranquilinho, é só chamar aqui no Zoom e vamos que vamos. Legal. Eu vou parar aqui a nossa gravação e terminamos aqui.